Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Começamos com a volta de Jesus, com o sono da morte, e hoje nós vamos tratar sobre a lei e a graça. Mas para isso, eu gostaria que você orasse comigo para a gente pedir a Deus a orientação. Querido e amado Deus, nós mais uma vez na Tua presença rogamos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos orientar e nos iluminar no estudo da Tua Palavra. Por favor, Senhor, esteja com cada pessoa que estiver ouvindo nesta hora, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para compreendermos o que o Senhor quer de nós, de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, a gente precisa retomar o que aconteceu lá no início, lá na criação do homem, Adão e Eva no paraíso, né? No jardim do Éden. Adão e Eva, eles tinham vida eterna condicionada à obediência. Enquanto fossem obedientes, eles teriam vida eterna. Uma vez que eles pecaram e a morte entrou no mundo através deles, eles perderam essa vida eterna. Jesus precisou vir para resolver esse problema. Mas a gente, para entender por que Jesus precisou vir para morrer no lugar do homem, a gente tem que começar entendendo sobre o que é pecado. Existe uma definição da Bíblia sobre pecado? Uma definição na Bíblia sobre pecado? Vamos ver isso. Lá em 1 João, perto de Apocalipse, tem um texto que nos orienta um pouco sobre isso. Esse texto aqui em 1 João 3, verso 4, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia está dizendo que pecado é transgressão da lei. Então, se Adão e Eva pecaram, eles transgrediram uma lei. Então, vamos continuar. Se eles pecaram, eles mereciam morrer. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, eles deviam ter morrido. Por que eles não morreram? Porque naquele momento Deus aceitou um substituto no lugar dele. E a partir de então, Deus, no Antigo Testamento, Deus instituiu aquelas cerimônias todas, de sacrifícios de animais que apontavam para Cristo. Na verdade, aquelas cerimônias estavam substituindo a morte do homem. Quem deveria morrer? O homem, porque foi o homem que pecou. Mas Deus aceita um substituto no lugar do homem. O que é isso, meus irmãos, se não graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é o nosso Deus se fazer carne para morrer em nosso lugar. Isso é graça. Então, por que a gente diz que essa graça sempre existiu? Porque lá no Éden, quando Deus sacrifica um animal para vestir os dois, Adão e Eva, no lugar do homem, porque quem tinha que morrer era Adão, ele que tinha pecado. Não aquele bichinho, não aquele animal. Mas Deus, através daquele sacrifício, estava ensinando que um dia, um cordeiro, um substituto viria morrer no lugar de toda a humanidade. Isso é graça. Lá no Éden, a graça já foi manifestada. Na verdade, ela sempre existiu. Ela sempre fez parte do plano da redenção. Só que ela entrou em ação a partir do momento em que o homem pecou. Então, na verdade, se a gente entende que a salvação é pela graça, somente pela graça, não existe salvação pela lei, nós nunca ensinamos que salvação é pela lei, pelo contrário, a lei não salva ninguém. Então, para que existe lei? Para que existe a lei na Bíblia? Qual a função da lei? Aí é que é importante a gente entender. Porque a gente precisa entender que a lei tem o seu papel. E se a gente colocar a lei no lugar dela, a gente vai compreender plenamente o que Paulo quis dizer tanto sobre graça e sobre lei. Vocês querem ver? Para que serve a lei, então, se eu sou salvo pela graça? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 3, 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o papel da lei aqui. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei existe para nos mostrar o pecado. A lei existe para nos mostrar que se estamos errados ou não. Se estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou não. Esse é o papel da lei. Existe uma confusão a respeito do texto de Romanos 7,7. Vamos dar uma olhada? Aí mesmo no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7. Quero ler com vocês o verso 7 até o 14. Vamos entender esse texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Vamos dar uma paradinha aqui. Paulo está falando de que lei? Ele ainda cita um mandamento dessa lei. Ele primeiro está dizendo que a lei não é pecado. Depois ele está dizendo que se não fosse por intermédio da lei, ele não saberia que cobiçar, por exemplo, é pecado. Porque se a lei não existisse, ele poderia cobiçar à vontade, que ele não seria culpado de nada. Mas a lei, quando ele passa a conhecer, a lei agora mostra para ele que ele está errado. Quer ver? Vamos continuar o texto no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de cobiça. Porque sem lei está morto o pecado. Olha só. Mais claro que isso. Ele está dizendo que se a lei não existisse, ele não saberia o que é pecado. E ele não seria pecador. Ele não seria condenado. Ele não teria culpa. Porque sem conhecimento da lei, sem a lei existir. Verso 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando ele não conhecia a lei, ele vivia. Ele achava que vivia. Depois que ele toma conhecimento da lei, ele vê o quanto ele é pecador. O problema não está na lei, está no pecado. Tanto que ele diz aqui no verso 13, ó, o pecado para revelar-se como pecado através de uma coisa boa, ainda cita que a lei é uma coisa boa, causou-me a morte. O que causou a morte a ele foi o pecado, e não a lei em si. O vilão aqui não é a lei, é o pecado. Deu para entender? Vamos lá. Se eu tiver fé, então, Márcia, já que a salvação é pela graça, através da fé, se eu tiver fé, eu posso anular a lei? Basta eu ter fé e a lei não tem importância para mim? Vamos ver o que a Bíblia responde sobre isso? Romanos 3,31. Volta um pouquinho aí. Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A própria Bíblia está dizendo que nós não devemos anular a lei pela fé. Não adianta eu dizer que tenho fé para isso poder me desobrigar a obedecer a lei de Deus. Mas a gente tem que entender que a lei tem o seu papel e a graça e a fé têm o seu papel. Mas elas andam juntas. Sempre andaram juntas. A lei, a graça entrou em ação a partir do momento em que o homem pecou, transgrediu a lei de Deus.
Então, porque se não existisse transgressão, não precisaria graça, não precisaria Jesus ter vindo morrer por nós. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos julgados pela lei de Deus. Querem ver isso? Tiago. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, mais uma vez ele citando um mandamento do decálogo. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Paulo está dizendo aqui que não adianta guardar um mandamento somente da lei, ou guardar 9 e não guardar 1. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. E ele ainda está citando um mandamento do decálogo. Ele está dizendo aqui, o que adianta eu guardar 1 e não guardar 9 e não guardar 1? Eu vou ser culpado de todos. Ele vai ser culpado de todos se ele transgredir um dos mandamentos. E ele ainda diz no verso 12, para a gente agir dessa maneira, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, de acordo com a lei de Deus. Porque nós vamos ser julgados por essa lei. É o que ele diz aqui no verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei não salva. Quem nos salva é Cristo, através da graça, através da fé, no que Ele fez por nós. Mas nós vamos ser julgados por essa lei. Na verdade, meus irmãos, abolir a lei de Cristo é anular o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus veio salvar o pecador, e pecado é transgressão da lei de Deus, e eu digo que a lei não existe, que a lei foi abolida, eu estou dizendo que Jesus não precisaria ter vindo. Porque se a lei foi abolida, não existe transgressor. Se não existe transgressor, Jesus veio nos salvar do quê? Veio levar a culpa de quê? Se eu não transgredi nada. Olha o perigo de dizer que a lei foi abolida. Dizer que a lei foi abolida é anular o Evangelho de Cristo. A gente precisa ter muito cuidado quando diz que a lei de Deus foi abolida. Que lei foi abolida? Será que existe alguma lei realmente que foi abolida? A lei que foi abolida foi a lei das ordenanças, a lei dos sacrifícios, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Tudo que acontecia lá no santuário, aquele ritual todo de matança de animais, tudo tinha um simbolismo. Tudo aquilo apontava para o que Jesus viria fazer por nós. E que ele já veio, e já fez, e continua fazendo. Só que naquele tempo, como Jesus ainda não tinha vindo, eles realizavam aqueles sacrifícios com a fé no Messias que um dia viria morrer por eles. Eles sabiam, eles entendiam que aquele animal que estava morrendo ali, que estava sendo sacrificado, representava alguém que viria morrer por eles mais tarde. Eles sabiam disso. Por isso que eles tinham que ter fé, não naquele ritual em si, mas naquilo que ele representava. Fé no Messias vindouro. Então, todos aqueles patriarcas, todas aquelas pessoas que morreram com a fé no Messias vindouro, no passado, no Antigo Testamento, eles também foram salvos pela graça. Porque era o Messias que viria morrer por eles. Isso também é graça. Vamos ver se a graça e a lei sempre andaram juntas? A graça sempre existiu? Se existia graça no Antigo Testamento? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, desculpa. Segunda Timóteo, capítulo 1. Lá no verso 9. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando é que foi dada a graça?
Quando é que ela foi elaborada? Desde sempre. Quando Deus criou o homem, a graça foi elaborada porque ele sabia que o homem ia pecar. Ela só entrou em ação a partir do momento em que o homem pecou. Mas ela sempre existiu. Não existe salvação pela lei e salvação pela graça. Não existe tempo da graça e tempo da lei. A graça sempre existiu, a lei sempre existiu e as duas sempre andaram juntas. Cada uma com seu papel, cada uma na sua função. Bom, então a gente já entendeu aquela passagem de Romanos 7. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Os mandamentos, né, a lei de Deus, essa que Paulo se refere algumas vezes, ela foi dada só no Sinai para Moisés? Ou ela existia antes de Moisés no Sinai? Antes daquele episódio de Moisés no Sinai? Vamos ver isso? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 26. Gênesis 26, 5. Gênesis 26, 5. Está falando de Abraão. Olha só o que diz aqui. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia está dizendo que Abraão guardava os mandamentos de Deus. Quer ver em outro episódio? Lembra quando José foi vendido pelos irmãos como escravo e foi para o Egito? E lá ele foi vendido e foi trabalhar na casa de Potifar. Lembra que a mulher de Potifar fez com ele? Ficou se insinuando para ele, né? Tentando fazê-lo pecar. Cometeu o pecado do adultério. E nessa época, José aconteceu muito antes de Moisés. E olha o que acontece nesse episódio aí de Gênesis 39, de 7 a 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como é que José sabia que adultério, se deitar com a mulher do próximo, é pecado? E aqui ainda não existia Sinai, não existia Moisés, a lei não tinha sido dada para Moisés no Monte Sinai. Mas José já sabia que adultério era pecado. Isso mostra que eles tinham a lei gravada no coração, que os ensinamentos eram passados de pai para filho, como diz lá em Deuteronômio 6. Vamos ver um outro episódio? Aqui em Êxodo 16. Êxodo 16 está falando daquele episódio do maná, quando o maná era mandado do céu todos os dias para o povo de Israel se alimentar. Olha o que aconteceu aqui em Êxodo 16, a partir do verso 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha aqui o que aconteceu. Esse episódio foi muito antes do Sinai. E Deus mandava maná todos os dias e eles tinham que recolher a porção de cada dia. Somente na sexta-feira eles podiam recolher 2 porções, porque no sábado não ia cair. E Deus mandou Moisés falar isso para o povo, para colher as porções daquele dia, comer naquele dia da sexta-feira e guardar para o sábado a porção do sábado, porque no sábado não ia cair. Mas mesmo assim, no sábado, alguns desobedientes da lei iam lá no campo para ver se tinha caído o maná. E aí Deus fala assim para Moisés, no verso 28, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que lei? Não tinha ainda Monte Sinai aqui, não tinha acontecido o episódio do Monte Sinai, das 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Vocês estão vendo aqui?
Inclusive, Deus citando um dos mandamentos do Decálogo, que é o 4º mandamento, que é o sábado. Então, meus irmãos, isso mostra que a lei já existia mesmo antes do Sinai. E a graça? Como eu mostrei para vocês em 2 Timóteo, a graça sempre existiu. Ela só entrou em ação a partir do momento em que o homem pecou. Outra pergunta. Tá bom, Márcia, eu já entendi que a lei existia no passado, no Antigo Testamento. Mas e Jesus, quando veio, não aboliu a lei? Será que Jesus aboliu a lei na cruz? Vamos ver isso? Quando Jesus veio aqui, o que ele disse? Ele mesmo disse. Mateus, capítulo 5, verso 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui claramente que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E essa palavra cumprir no original em grego é plerô, e quer dizer preencher, encher, tornar a lei melhor, mais gloriosa, mais completa. Tanto é que teve um episódio em que Jesus, orientando sobre o adultério, ele fala assim, os antigos disseram não adulterarás, mas eu vos digo que se você olhar com intenção impura, aquele que olhar com intenção impura para outra mulher já adulterou contra ela. Jesus estava abolindo a lei ali ou ele veio colocar mais rigor na lei? Então, meus queridos, Jesus não veio abolir a lei, ele mesmo disse isso. Mas você pode dizer, mas ele ainda não tinha morrido na cruz. Vamos ver então? E depois da morte de Jesus, será que a lei ainda continuava valendo? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 6, verso 2. Efésios 6, a partir do verso 1. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Que mandamento é esse? É o 5º mandamento do Decálogo. E Paulo está enfatizando aqui, e aqui Jesus já tinha morrido na cruz. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E aí ele cita o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Ainda coloca, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque se obedecer, vai viver mais. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que essa história de que a lei foi abolida na cruz, de que depois de Jesus não é mais para guardar a lei, como assim? Então agora a morte de Cristo nos dá o direito a desobedecer, a transgredir. Jesus não morreu para a gente ser transgressor da lei. Ele morreu para nos livrar da culpa pela transgressão. Se a lei tivesse sido abolida, Jesus não precisaria ter vindo aqui. Continuando. A lei é só para judeu? Vamos ver se a lei era só para aquele tempo, só para judeu? Abre Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aqui não está escrito de todo judeu, é de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a Bíblia está dizendo que a lei é para todo homem, não é para todo judeu. O homem pode mudar a lei de Deus, querido? O homem tem esse direito?
Vamos ver Deuteronômios 4:2. Deuteronômio é lá no início da Bíblia. 4:2 fala assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, porque para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. E olha esse texto de Marcos, que eu acho tremendo. Olha o que Deus orienta aqui no livro de Marcos, no capítulo 7. Muito forte esse texto. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Olha que coisa tremenda Marcos, está dizendo aqui. Que as pessoas, para invalidar o mandamento de Deus, elas seguem tradição de homens. Dão um jeitinho ainda. O texto fala: jeitosamente rejeitam o preceito de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, para guardar a tradição. Preferem guardar a tradição do que mandamentos de Deus. Tradições que foram criadas pelos homens, Porque tradição é o homem que constrói. Deus chama de rebeldes e mentirosos aqueles que não querem guardar a sua lei. Vocês querem ver? Isaías 30, verso 9. Isaías 30, verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Deus diz que aqueles que há uma propensão humana dentro do homem de não querer fazer a sua vontade. E ele chama de rebeldes e mentirosos esses filhos. Olha só, vamos olhar lá em 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João 2, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como Jesus andou? Ele dizia quando estava aqui, que ele também guardava os mandamentos do seu Pai, que a palavra do seu Pai permanecia nele. Vocês estão vendo, queridos? Como a Bíblia, é por isso que a gente tem que entender os textos difíceis, como eu disse na outra lição, a partir dos textos mais fáceis. Qual a lei, então, foi cravada na cruz? Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A lei que foi cravada na cruz foi a lei de ordenanças, como eu já havia dito. A lei de cerimônias, a lei cerimonial, essa foi cravada na cruz. Mas a lei moral de Deus, ela não pode deixar de existir. Como é que eu vou viver num mundo onde não exista uma lei me dizendo como eu devo agir diante da humanidade? Como é que eu vou viver numa nação, dentro de uma sociedade, onde eu não tenha parâmetros, onde eu não tenha limites, onde eu posso fazer o que eu quiser? Porque eu só não mato porque a lei diz que eu não posso matar, porque quem mata é transgressor. Eu só não roubo por causa disso também. Eu não adultero porque a lei de Deus também diz que adulterar é pecado. Mas se não existisse essa lei, como dizem que ela foi abolida, eu poderia fazer tudo isso. Eu não seria culpada. E Jesus teria vindo em vão, Morrer pelos meus pecados. Então, nesse momento em que Jesus morre na cruz, vocês se lembram do episódio de Mateus 27, 51? O véu é rasgado de alto a baixo.
O véu lá no santuário em Jerusalém, que separava o santo do santíssimo, onde havia aqueles sacrifícios todos de animais, ele é rasgado de alto a baixo, significando o quê? Acabou. O motivo pelo qual aquele santuário tinha sido estabelecido agora não existe mais. Não existe mais sacrifício de animais, não tem mais necessidade de se matar um bichinho para expiar a nossa culpa, porque o verdadeiro cordeiro estava sendo morto lá na cruz, lá no Calvário. Então, o rasgar do véu significa isso. Agora, em Gálatas 3, de 10 a 12, Paulo diz que quem está embaixo da lei é maldito. E esse texto causa muita confusão. Vamos lá, Gálatas. Volta um pouquinho aí, Gálatas 3, de 10 a 12. Olha o que está escrito aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Isso aqui a gente afirma com todas as palavras. A Bíblia está dizendo que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Nós não nos tornamos justos diante de Deus por obediência à lei. Aí o verso continua, porque o justo viverá pela fé. É pela fé em Cristo. Ora, a lei não procede de fé. Mas, olha a frase que vem depois. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Interessante, né? Parece que Paulo está se contradizendo, mas não está. Paulo está colocando a lei no lugar dela. O problema é que aquele povo naquela época, os judeus, faziam muita confusão. Eles estavam confundindo o papel da lei. Então, ele tanto não achava que a lei era maldita, que em Romanos 7,12 ele chama ela de santa, justa e boa. Ele está querendo ensinar aqui, Paulo, ele está tão indignado com os Gálatas, que ele começa o capítulo 3 dizendo, ó Gálatas insensatos. Sabe, como quem diz, eu já falei, eu já expliquei tanto para vocês sobre esse assunto e vocês ainda não entenderam. Ele estava falando contra a maneira legalista deles observarem os mandamentos, acharem que a salvação era pela lei. E não. Ele começa a dizer que é pela fé somente. Mas que aqueles que observarem a lei, por elas viverá. Ele queria mostrar a perspectiva correta da lei. Era isso que Paulo queria mostrar. Não viver embaixo da lei é não viver embaixo da condenação da lei. Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. E agora eu tenho Jesus que me justifica, que levou a minha culpa. Então o pecado, então agora a lei não pode mais me condenar. Isso é não viver embaixo da lei. Não é não obedecer à lei, pelo contrário. Quem obedece não é condenado. Não viver embaixo da lei é não viver embaixo da condenação da lei. E só está sob a condenação da lei aqueles que desobedecem. Se eu vejo um sinal de trânsito, a lei de trânsito diz que é o sinal vermelho, eu tenho que parar. Se eu avanço o sinal, eu corro o risco de ser penalizada. E eu vou ter que cumprir ali a minha penalidade. Agora, se eu obedeço, eu vou ser culpada por alguma coisa? Não. Só é culpado quem transgride. Então, só é condenado quem desobedece. Jesus morreu para que a gente viva em obediência e não para que a gente continue pecando. Ele levou nossa culpa para que agora a gente possa viver pela fé nele, obedecendo aos mandamentos. Não é possível obedecer mandamentos sem Cristo. Isso não é possível. Só em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só com Jesus. Só entregando a vida a Ele e procurando viver de acordo com a sua vontade, buscando, estudando a Bíblia, orando, buscando comunhão diária com Deus, que é possível obedecer a lei de Deus. Mas a lei existe, é santa, justa e boa, como diz Paulo, e ela está aqui para nos mostrar se nós estamos certos ou errados. Se nós estamos andando pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Esse é o único papel da lei.
mostrar se estamos certos ou errados. É como um espelho. O espelho te mostra onde seu rosto está sujo, mas ele não pode te limpar. O que te limpa é a água, né? Então, exatamente. Essa água é o sangue de Cristo. É Ele que nos limpa e nos purifica do pecado. Mas a lei precisa estar ali para mostrar que eu estou suja, que eu sou pecadora. Agora, para terminar, eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 12. O capítulo 12 de Apocalipse, ele está falando o contexto dele é sobre a igreja pura, a igreja perfeita de Deus. E aqui no finalzinho, no verso 17, resumidamente, ele está dizendo o seguinte, que Satanás, né, aqui simbolizado pelo dragão, ele perseguiria a mulher, que é a igreja de Cristo. E olha só o que ele diz aqui no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que esse texto aqui está nos dizendo? Que essa igreja dos últimos dias, de Apocalipse 12, seria a igreja pura de Cristo, aquela que não se contaminou com mulheres, com falsas doutrinas, com falsos profetas. Que essa igreja seria perseguida pelo dragão. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui é Satanás. Ele se ira contra essa igreja e vai pelejar, ou seja, fazer guerra contra esse povo. E que povo é esse? A Bíblia dá a característica desse povo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vocês estão vendo aqui que Deus mostra nesse texto que ele teria uma igreja e a sua igreja no tempo do fim seria perseguida por Satanás e que essa igreja teria uma característica, que é guardar os mandamentos de Deus e ter o dom profético em seu meio. Satanás não está irado com qualquer igreja, ele está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. E até lá no céu nós vamos continuar guardando os mandamentos de Deus, porque Deus é perfeito, porque no céu há ordem, porque o governo de Deus é um governo de ordem, então precisa haver lei. Nós precisamos entender que essa terra é uma escola, que nós estamos na escola da vida para ir para o céu. E Deus quer moldar o nosso caráter aqui. Ele quer transformar o nosso caráter aqui. E nos ensinar como viver uma vida de obediência ainda aqui na terra. É por isso que a gente precisa viver de acordo com aquilo que Deus nos orientou, nos ordenou. Porque uma coisa interessante, se você chega para um cristão hoje e fala assim para ele, ah, tá bom, então a lei de Deus foi abolida, né? Então vamos assaltar um banco? Vamos cometer um crime? Claro que não. Não é? Nenhum cristão em sã consciência vai aceitar uma coisa dessa. Mas por que não? Onde está escrito que isso é errado? Ah, na lei do homem? Mas o homem baseou a sua lei em qual lei? Qual é a lei que existe muito antes da lei dos homens? A lei de Deus. Então, o código moral e ético da lei de Deus não pode ser transgredido. Para terminar, eu gostaria de ler com vocês João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo aqui que quem ama guarda os mandamentos dele. E lá em 1 João 5:3, ele diz que os mandamentos dele não são penosos. Nós viveremos pela fé em Cristo, mas aquele que o ama obedece por amor, não para ser salvo. Porque os mandamentos, como a gente viu aqui hoje, não salvam ninguém. Então o meu desejo é que o Senhor nos ajude a realmente fazer a vontade dele, fazer aquilo que o agrada, para nos aproximarmos mais da sua semelhança a cada dia que passa. Que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade, que o Senhor nos ajude a andar nos seus caminhos. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês e para mim também. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor falou conosco.
Mais uma vez o Senhor mostrou na sua palavra qual é a sua vontade para a nossa vida. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa em trevas. O Senhor nunca deixa um filho fiel que quer fazer a tua vontade, Senhor, ser enganado. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome. Continuamos entregando a nossa vida em tuas mãos, porque só estaremos seguros se estivermos em ti. Cuida de nós, Senhor, por favor. Cuida da nossa família, do nosso lar, dos nossos pensamentos, dos nossos planos e sonhos. Tudo entregamos em tuas mãos. E o fazemos nesta hora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada e até a próxima. Tchau.